irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos. Deus abençoe a vida do pastor Alessandro, a Marisa, a todos os irmãos, amém? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Esse texto Deus colocou em meu coração agora à tarde, irmãos. E fazia muito tempo que eu tinha vontade de ministrar nele, mas eu acho que não era a hora. Mas hoje à tarde eu orei ao Senhor e Deus ele falou ao meu coração. Eu creio que vai falar ao coração dos irmãos. Posso ler, meus irmãos? Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhemos, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amém, meus irmãos? Queridos, se nós lermos o capítulo de número 3, nós vamos ver João Batista batizando ali no Rio Jordão. E o texto vai dizer que logo em seguida Jesus aparece, irmãos, e dá início ao seu ministério, à caminhada ministerial de Jesus. Jesus iniciando o seu ministério, nós conhecemos a história. Jesus ele passa pelo período de tentação no deserto. Logo após esse período de tentação no deserto, a Bíblia vai dizer que Jesus ele inicia o seu ministério ali na cidade de Nazaré, dentro de uma sinagoga. Logo após isso, Jesus sai de Nazaré e parte para Cafarnaum, irmãos. Jesus ele vai fazer de Cafarnaum seu quartel ministerial. Nós conhecemos bem isso. E dentro de Cafarnaum vai ser o ambiente em que Jesus vai realizar muitos milagres mesmo. Jesus ele vai andar por toda aquela região ali, uma região por nome Decápolis, nome que traz um significado de 10 cidades. E Jesus ele anda por toda aquela região. Quando Jesus, irmãos, sai de Cafarnaum, ele faz alguns milagres, cura a sogra de Pedro, vai para Naim, sai de Naim, volta para Cafarnaum. E o texto vai dizer que Jesus, ele voltando em uma dessas voltas para Cafarnaum, Jesus ele vai para a beira desse lago, para a beira dessa praia, como você queira. E o texto vai dizer que Jesus ele se encontra com uma grande multidão. E eu gosto do texto aqui, irmãos, do Lucas capítulo 5, versículo de número 1, porque ele nos traz mais inúmeras lições mesmo. O texto diz que quando Jesus está retornando em uma dessas idas dele, a multidão aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus, irmãos.
E se nós analisarmos já aqui esse versículo de número 1, a multidão não apertava Jesus por causa de uma porta, ou por causa de um carro, ou por causa de algo a não ser a palavra de Deus. Eu comecei a analisar esse texto aqui, e esse texto aqui ele trouxe algo para dentro do meu coração. Se você pegar desde o início do ministério de Jesus, você percebe que Jesus ele vem desde Nazaré ensinando as pessoas, ensinando as multidões que queriam e seguia Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Você percebe que por onde Jesus passava, Jesus ele passava um período ensinando a palavra de Deus. Ele gastava um grande período ensinando a palavra de Deus. E aí você vai percebendo que as pessoas começam a seguir Jesus, começam a querer estar do lado de Jesus. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensinava para a multidão provocava um desejo no coração das multidões em querer conhecer mais ainda Jesus, a Deus. Você percebe que tem um dado momento que Jesus ele se aparta da multidão, se aparta de tudo quanto é pessoas e cidade, parte para o deserto para querer estar sós com Deus. Mas só que a multidão vai até Jesus, porque a multidão tinha desejo de querer ouvir acerca mais do reino de Deus. E lá vai, irmãos, se a mensagem que é pregada aqui de domingo a domingo, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, não provocar o desejo dentro do teu coração de conhecer mais o reino de Deus, vou te dizer uma verdade, você está perdendo tempo, irmãos. Mas se a mensagem provocar um desejo em que você levantar na sua manhã até o pôr do sol, em querer conhecer mais de Jesus, é sinal que a palavra está provocando dentro do teu coração. Tem gente, irmãos, tem pessoas que passam dias e não acontece nada, porque a palavra ela tem que trazer e produzir um avivamento dentro do nosso coração. Oséias ele disse dentro do seu livro, no capítulo 6, versículo 3: então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. E como nós iremos conhecer ao Senhor? Não tem outra forma, irmãos, é através da palavra de Deus. É você se assentar para ouvir, se assentar para ler, se assentar. E isso aqui provocou o desejo no coração das pessoas, porque, irmãos, João vem pregando. Enquanto João vem pregando acerca do reino de Deus, ao ponto das pessoas também sair de Jerusalém, do templo, para querer ouvir João no deserto. Aí João prepara o caminho e lá vem Jesus novamente pregando a mesma mensagem que João, irmãos, pregou. Qual? O reino de Deus. É isso que a palavra tem que produzir dentro do nosso coração. Jesus vai para a praia de Genezaré, o lago de Genezaré, e na beira da praia, o texto vai dizer que ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E esse barco, os pescadores, era Pedro, Tiago e João, sócios, trabalhavam juntos. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Para quem não sabe, Pedro e esses demais amigos de Pedro eram profissionais da pesca. Se tinha alguém que conhecia de pesca, eram esses 3 homens aqui, irmãos. Sabia na onde pescar, sabia na onde estava o cardume de peixe, sabiam lançar a rede, entendiam de tudo, da onde chegavam. Referencial da pesca nos dias de Jesus. Mas naquele dia o mar não estava para peixe. Pescaram a noite toda até o amanhecer do dia, mas voltaram com os barcos vazios. Aí Jesus encontra eles na beira do lago de Genezaré, lavando as suas redes. Por quê? Não pescaram nada. Jesus, ou aliás, Deus, tinha um plano e um propósito bem maior do que eles imaginavam. E quando Jesus para e vê esses 3 homens aqui na beira da praia, lavando as suas redes, Jesus observa um detalhe aqui muito interessante que atraiu a presença de Jesus para dentro do barco desses camaradas aqui, irmãos. Qual foi o detalhe? Alguém prega por aí que
lavar a rede é desistência, não quero mais, vou parar por aqui. Mas não, lavar a rede, irmãos, depois de uma noite de frustração, quer dizer que eles estão retirando a sujeira daquilo que eles pegaram quando eles lançavam a rede. E isso aqui atraiu a presença de Jesus para dentro do barco de Pedro, irmãos. E eles poderiam estar decididos aqui a não lavar a rede, a não manter a rede limpa, mas eles decidiram manter a rede limpa, porque no pensamento deles era isso aqui: vou voltar amanhã e nós iremos pescar e vamos pegar peixe. Mas para Jesus não, para eles, irmãos, eles mal sabiam que o que eles iriam viver não ia ser amanhã, ia ser naquele mesmo dia. O que a gente deve fazer, irmão Sérgio, é se preparar, irmãos, porque quando a gente está preparado, Jesus realiza um milagre na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, levante a sua mão e receba essa palavra. Talvez o que você tem, irmãos, planejado, anotado, projetado, você está dizendo, você está planejando para lá, mas eu estou planejando para o agora. Isso aqui atraiu a presença de Jesus para dentro do barco. Você quer ver uma coisa? Depois de uma frustração, depois de uma decepção, frustração, decepção, irmãos, atrai sujeira para dentro da nossa rede. E normalmente a gente quer achar um culpado da sujeira, queremos colocar a culpa, síndrome de Adão e Eva. Mas aqui não, você sabe o que eles três fizeram? Se ajuntaram entre os três, não colocaram a culpa em nenhum e nem em outros, decidiram simplesmente lavar a rede. É o que Jesus está dizendo aqui nessa noite. Está na hora de você começar a manter a sua rede limpa, porque Jesus quer realizar um milagre. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: enquanto você se prepara e assume a sua responsabilidade, Jesus assume a responsabilidade dele, irmãos. E não se viu, irmãos, uma geração igual a essa. As pessoas querem achar quem é o culpado, quer colocar culpa, quer colocar culpa nas outras pessoas, mas eles não se ajuntaram. Você quer ver outro detalhe do texto? Eles foram para Mar Alto, a noite toda não pescaram nada, voltaram. O barco está vazio. Vamos lá, irmão, vamos pensar. Se o barco tivesse cheio, teria lugar para Jesus entrar dentro do barco? Não teria. O propósito que Deus tinha era maior. Deus permitiu que eles não pescassem nada para o barco ficasse vazio, porque o lugar do barco naquele exato momento era do tamanho de Jesus, era o espaço que Jesus precisava para poder adentrar no barco daqueles camaradas. Às vezes, irmãos, Jesus vai permitir a frustração, a decepção. Sabe por quê? Porque não tem espaço para ele no meio dos projetos que a gente projeta. Aí Deus permite a frustração, permite ficar todo mundo distante, vazio. E o texto diz que o barco estava vazio, porque era o lugar exato que Jesus queria para poder pescar, ou aliás, para poder pregar a palavra de Deus. Não é porque Jesus é ruim, irmãos. Vai ter momento que Jesus vai preferir que a gente fique sem coisas, sozinho, do que nos perder. Jesus prefere nos ver sem coisas do que nos perder para Ele. Aí Jesus adentra no barco. Entrando dentro do barco, ele pediu para Simão afastar o barco. Passa o barco, Simão, um pouco. Nós vamos... Eu vou pregar. Passa o barco. Afastou o barco. E esse barco aqui, versículo de número 3... Quando eles voltaram, o texto não diz, mas a gente pode conjecturar, irmãos, depois de uma decepção e uma frustração, o que mais vai gerar é comentários. A empresa não vai para frente, sua vida vai paralisar na onde você está. E esse aí não vai acontecer mais nada na vida dele.
Zombaria, eu estou falando com propriedade isso daqui, irmãos. Mas o barco que era motivo de tristeza e decepção, foi o barco que agora virou um motivo, foi o barco que agora virou, irmãos, um altar para a exposição da palavra de Deus. Jesus adentra dentro do barco e começa a pregar a palavra. E quem eram os ouvintes desse texto aqui, aliás, da mensagem que Jesus está pregando aqui? Pedro, Tiago e João ouvem também essa mensagem, irmãos. E talvez a gente pode pensar, que começa a imaginar, irmãos, no meu coração e na minha mente, o efeito da mensagem que Jesus prega ali. Pessoas são libertadas, milagres acontecem, vidas são erguidas, e daqui a pouco, irmãos, o texto vai dizer que todo mundo começa agora a comentar. Aliás, a minha mente começa a pensar e todo mundo começa a comentar. Agora o barco que era motivo de zombaria é um barco agora que é motivo de alegria. Vai ser sempre assim. Outra coisa, o pedido de Jesus é: afasta um pouco da terra o barco. Porque, irmãos, tem coisa que Jesus só vai fazer na nossa vida se a gente sair do raso e ir para o fundo. Enquanto a gente viver essa vidinha de querer ficar somente no raso, nada vai acontecer, irmãos. No raso a gente não tem estrutura para suportar o que Jesus tem para fazer na nossa vida. No raso a gente não está preparado, porque estamos sem instrução. Mas o texto diz que eles afastam o barco um pouco da terra e eles estão indo para o mar alto, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que não aconteceu ainda o que tem para acontecer na tua vida? É porque você não aceitou a proposta de Jesus. Qual é a proposta? Sai do raso e vai para o fundo. Em outras palavras, irmãos, sai dessa vida espiritual rasa e mergulha no fundo, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é tão grande, mas tão grande que o raso não suporta, não aguenta. Não aguenta, irmãos. Eles foram para o mar alto. Aí lá vem Jesus: Pedro, lança a rede. Pedro falou: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda, trabalhamos a noite toda, mas nada a gente apanhou. Mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Mas vamos lá, irmãos. À noite de pesca, eles foram sem instrução, sem Jesus no barco e sem uma direção. Foram somente na força da experiência deles, porque vai ter momento que a nossa experiência não vai servir de nada, mas a partir do momento que nós estivermos debaixo de uma palavra de Deus e de uma orientação de Deus, vai ter colheita de Jesus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você tentou o ano todo, mas você tentou o ano sem a direção de Jesus e sem a presença de Jesus no teu barco. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: recebe essa palavra em nome de Jesus. Jesus está dizendo para alguém aqui: está na hora de você deixar eu adentrar dentro do barco da sua vida, receber uma direção de Deus e obedecer a proposta de Jesus para a tua vida. Qual? Primeiro, sai do raso e vai para o fundo, e quando chegar no fundo, lança a rede debaixo da orientação de Jesus. Você pode levantar a sua mão e adorar ao nome de Jesus, fechar os seus olhos só por um instante. Jesus está dizendo para alguém aqui: até hoje você tentou sem a minha direção, até hoje você caminhou sem a minha orientação, mas a partir de hoje, se você tomar posse dessa palavra, irmãos, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eles lançaram uma rede, mas eles pescaram uma quantidade tão grande de peixe, irmãos, mas tão grande, que não suportaram, não aguentaram. O barco quase foi a pique, quase naufragou, quase não deu certo, não tinha estrutura. Eles teve que chamar os companheiros para ajudar. Porque quando a gente aceita a proposta que Jesus tem para fazer na nossa vida,
O milagre é tão grande, irmãos, que nós iremos ter que convidar pessoas para a gente repartir aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida. Mas para isso acontecer, a gente temos que tomar uma decisão. Qual? Aceitar a proposta de Jesus. E lá vai. Na onde foi o fracasso desses 3 homens? Em Mar Alto, irmãos. Na onde eles não pescaram a noite toda? Mar Alto, não deram certo, não deu certo. E com Jesus é assim, irmãos. Vai ter momento que Jesus vai nos levar no local da nossa frustração, no local do nosso fracasso, da nossa decepção. Para quê? Para que o milagre aconteça na nossa vida. Jesus está dizendo aqui, eu não sei se você acredita ou recebe, mas Jesus vai começar a levar pessoas aqui no mesmo ambiente em que você fracassou. Jesus, ele vai te levar para você viver o milagre. Quer ver uma coisa? Você lembra de Pedro? Aqui, Pedro. Jesus falou que ele ia negar ele. Negou. Na onde, irmãos? Perto da fogueira. Pedro se afastou de Jesus. Voltou a pescar. Jesus aparece na beira da praia para Pedro e reconstrói todo um cenário em que ele se frustrou para que ele se levantasse novamente. Com Jesus é assim, irmãos. Jesus, ele tem a capacidade de nos apanhar e de nos levar, irmãos, para o lugar do nosso fracasso e nos honrar lá naquele ambiente onde a gente jamais imaginaríamos que iríamos ser honrados. E às vezes a gente rejeita, não quer aceitar. Mas aceite a proposta de Jesus nessa noite. Eu vim aqui com essa palavra simples de Deus para a tua vida. O que Jesus, ele quer fazer na tua vida é num lugar profundo, é nas águas profundas. O que Jesus vai fazer na tua vida não vai ficar somente com você. Você vai abençoar a vida de outras pessoas. Mas eu repito, o que você vai ter que fazer é aceitar a proposta que ele tem feito para a tua vida. Pastor Alessandro já falou aqui, irmãos. Às vezes a gente se acostuma tanto com o ambiente religioso que a nossa vida, irmãos, é vir no culto, ouvir o que a palavra, o que é pregado, e vai embora. E às vezes a gente não aceita a proposta que é pregado aqui. E às vezes é algo simples. Mas a gente precisa entender, irmãos, eu disse aqui, que se o que é pregado aqui não fazer o efeito dentro do nosso coração, irmãos, o que ele vai fazer é tão grande, mas tão grande, que a gente vai ter que criar estrutura para poder suportar o milagre de Jesus na nossa vida. Eu te convido para você ficar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu vou terminar. Feche os seus olhos. Esse texto falou comigo hoje à tarde. Eu chorei na presença de Jesus. Tem direção essa mensagem aqui, irmãos. Talvez você tenha colocado tantas coisas dentro do teu barco. Você tem ouvido tantas propostas aí para fora. Você tem ouvido tantos conselhos, tantas instruções erradas e não tem dado certo. Você está se frustrando. Está cheio de sujeira dentro do teu coração. Mas olha o que Jesus teve a capacidade de fazer. Nos trazer aqui nessa noite somente para dizer: escuta a minha instrução que eu tenho para te dizer. Quando você sair do raso e ir para a intimidade, para o mais profundo, você vai viver algo tão intenso comigo, mas tão intenso, que eu vou te dar estrutura para você viver o milagre que você tem para viver. Eu vou te tirar do ambiente raso. Eu vou te tirar do meio de amizades rasas. Eu vou te tirar de locais que não são da minha vontade. Vou te levar para ambientes novos, para você viver uma palavra da minha parte. Mas a partir do momento que a gente entender, irmãos, que a gente precisa se posicionar, o milagre de Jesus acontece na nossa vida. Deixa eu orar pela sua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, eu preguei a Tua palavra. Aquilo que o Senhor colocou e depositou no meu coração nessa tarde, ó Deus. Algo tão simples, mas algo poderoso da Tua parte. Senhor, que essa palavra possa provocar um efeito no coração da Tua igreja, ó Pai. Que essa palavra possa trazer, Senhor, meu Deus, um despertamento, e que o Teu filho e a Tua filha possam entender nessa noite que eles precisam tomar uma decisão e sair do raso e ir para o fundo para viver um milagre da Tua parte, Deus. Que o Senhor continue abençoando esse ambiente, que o Senhor continue abençoando essa igreja, a vida do pastor Alessandro e a sua família, a sua casa, os obreiros dessa casa, Pai. Que o Senhor continue dando crescimento, é o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.